liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. A partir dessa citação, retirada do livro Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, é possível perceber as reflexões que permeiam o enredo ao decorrer da narrativa, muito bem elaborada por Clarice. Meu nome é Amanda, sou graduanda do curso de Letras da UFMS CPTE. Perto do Coração Selvagem é o primeiro romance publicado por Clarice em 1943. Na época, a literatura brasileira estava na época da literatura brasileira contemporânea, onde era focado em concretismo e tropicalismo. E a Clarice, ela foge um pouco disso, porque ela traz um romance baseado na personagem feminina, nos conflitos femininos, nos pensamentos femininos, nos sentimentos e emoções. E traz isso a partir da personagem principal, que é a Joana, na qual a descrição dessas experiências da personagem, que é a personagem Joana, são narradas em primeira pessoa ou por narrador onisciente. O livro se inicia com a personagem na infância, ela como criança. Já tinha muitos conflitos consigo mesma, na qual tinha muitas reflexões, pensamentos, e ainda também os conflitos entre os outros personagens, né? Que era a sua tia, que desde pequena colocava ela como uma criança ruim, malvada e tudo mais. E isso perdurou no pensamento dela até ela crescer, né? E isso é retratado no livro a partir dos diálogos que ela tinha com a tia dela, tanto quanto o fluxo de consciência, que a gente consegue ver o que a personagem está sentindo, o que ela está pensando. A partir desse fluxo de consciência, a gente tem acesso a esse íntimo, esse singular da personagem principal, podendo se adentrar em seus desejos, anseios, receios e angústias. E a partir disso, um dos episódios que eu achei mais interessante, que traz à tona essa questão de a gente conseguir se adentrar no pensamento, nas emoções da personagem, é quando ela cita em um momento de identificação com ela mesma e reflexão, tanto quanto curiosidade. Isso, ela é criança, ela tendo esses pensamentos, ela sendo criança, que é na página 11. É curioso como não sei dizer quem sou, quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo, ou pelo menos o que me faz agir não é o que eu sinto, mas o que eu digo. O curioso é ela ter esse pensamento quando criança, né? Por mais que nós, quando criança, tenha nossa curiosidade, é muito curioso ela ter um pensamento tão, como posso dizer, niilista desde pequena, que é questionar sobre si, sua existência, a questão do ser. Que a partir dela temos o acesso ao fluxo de consciência, que é o que ela pensa, o que ela sente. Dado a isso, é muito interessante o quanto ela desconstrói essa imagem da mulher, principalmente por ter começado, né, primeiro um romance falando sobre uma personagem feminina na história, com a visão de uma mulher feminina, que até então tínhamos apenas livros vendo a mulher como uma coadjuvante do personagem masculino, sendo a mulher submissa ou sendo a mulher sendo figurante. Então a Clarice traz isso de uma forma de desconstrução da imagem da mulher, tanto como a imagem quanto em livros, né? A primeira a trazer a questão da mulher sendo vista por uma mulher, trazendo os problemas reais, trazendo situações reais, trazendo as emoções, sentimentos reais de uma mulher. E o melhor disso é que ela traz isso totalmente o oposto do que é estereotipado pela sociedade, porque é uma mulher que não segue os estigmas pré-postos pela sociedade, que não é uma mulher que deve obedecer o marido, ou uma mulher que está ali falando sobre seus sentimentos, como é o conflito de ser mulher e tudo mais. Até que sim, mas não dessa forma romantizada, mas é a mulher falando sobre os seus sentimentos de si, só que de outra forma. Um exemplo, a Joana, ela não gostava dessa questão de amor, ela não gostava da bondade, ela não gostava do carinho. Então isso é algo que não se remete à imagem de uma mulher
propriamente de um estigma da sociedade, um estereótipo da sociedade. Isso é visto como algo fora. E é isso que traz no romance do Perto do Coração Selvagem, Joana fora desses estigmas. É uma mulher que não segue esses estereótipos. Outro fato que confirma isso é quando ela fala sobre o casamento, né? Que também casamento é algo que é sempre estereotipado, que a mulher precisa se casar. E ela não tem essa vontade. Por mais que ela se casa no livro, ela não tem essa vontade. É uma vontade que nunca nasceu nela, mas ela ainda se casa por conta da vontade da sociedade. Até tem um diálogo quando fala sobre o casamento dela, né? Que é ela conversando com a Lídia. Vou citar aqui. Ela falando na página 74 sobre o casamento e o que ela pensa sobre se casar. O mais engraçado é que ainda tenho certeza que não casei. Julgava mais ou menos isso. O casamento é o fim. Depois de me casar, nada mais poderá me acontecer. Imagine ter sempre uma pessoa ao lado, não reconhecer a solidão. Meu Deus! Não estar consigo mesmo nunca, nunca. E ser uma mulher casada quer dizer uma pessoa com destino traçado. Daí em diante é só esperar pela morte. Eu pensava, nem a liberdade de ser infeliz se consertava, porque se arrastava comigo uma outra pessoa. Há alguém sempre que a observa, que a perscruta, que acompanha todos os seus movimentos. E mesmo o cansaço da vida, de ter a beleza quando é suportada sozinha e desesperada, eu pensava. Mas há dois, comendo diariamente o mesmo pão sem sal, assistindo a própria derrota, na derrota do outro. Isso sem contar o peso dos hábitos refletidos nos hábitos do outro. O peso do leito comum, da mesa comum, da vida comum, preparando e ameaçando a morte comum. Eu sempre dizia, nunca, ela nunca teve essa vontade de se casar, mesmo que ela tenha se casado. E ela ainda se casou e ainda foi traída, porque na obra também traz esse triângulo amoroso, né? Que era ela, o marido dela, Otávio, e a amante, que é a Lídia, se eu não me engano. O fato dela já ter se casado já foi, né, um caos, porque ela não queria. E ainda ter se casado e ter sido traída foi algo assim que, né, o fim. Mas a verdade é que ela nunca quis ter relações com outras pessoas. Para ela era autossuficiente, ela não precisava de ninguém para ser feliz. Porque se ela tendo alguém, ela não teria a solidão dela. E a solitude dela é algo que ela priorizava acima de tudo. Que ela não precisava de ninguém para ser feliz, que ela poderia ser feliz sozinha. E o melhor momento dela é quando ela poderia ter os seus momentos de solidão. E se ela tivesse alguém, ela não poderia mais ter esses momentos. Sendo assim, é possível perceber a complexidade desse livro, né? Porque você tá ali acompanhando a vida da personagem, da infância, da adolescência, e nela adulta, e onde ela diz uma coisa e depois faz outra, né? Que no caso ela falava sempre que não queria se casar e acaba se casando com o Otávio. E ela fala que ela se casa porque ele pediu, né? Não foi nenhuma vontade dela. E também essa questão, né, do interior dela, porque ali o texto, ele corre muito rápido. Você tá lendo, você já, quando vai ver, já acabou. Porque é o pensamento. É uma característica logo de Clarice, né? Ela escreve muito o que vai pensando, vai escrevendo. Dá a impressão que ela escreve o que pensa, escreve o que pensa. Ela tá pensando, tá escrevendo. Faz o texto correr muito rapidamente. E isso é o fluxo de consciência, né? Que é o que tá pensando e escrevendo. E permite que o leitor entre nesse fluxo de consciência, traz o leitor a entrar dentro desse fluxo de consciência, conhecer o que está passando ali dentro do pensamento, das emoções. E eu acho que é isso que traz à tona o título Perto do Coração Selvagem, porque traz o leitor se encontrar perto desse coração selvagem que é de Joana. Um coração que é selvagem, né? Que foi colocado isso na cabeça dela desde a infância, quando a tia dela coloca ela como uma criança malvada, selvagem. Tem a questão também do mal selvagem, né, que é algo mais filosófico, e traz isso também, né, que é uma mulher selvagem por não seguir os estigmas
da sociedade, né? Os estereótipos pré-definidos pela sociedade, trazendo ela como uma mulher selvagem, e nós, leitores, conseguimos chegar perto desse coração selvagem por meio dessa abertura, desse acesso que ela traz, ela, não a Joana, mas a Clarice, esse acesso que traz do leitor conseguir ter acesso a esses pensamentos, essas emoções e sentimentos passados pela Joana. E acho que isso é o que mais instiga o leitor, é o momento que ele tá lendo, tá vendo os diálogos, que é os conflitos que acontecem na vida de Joana, tá dentro do que tá acontecendo, tá vendo o que ela tá sentindo e passa a refletir também, né? Porque esses momentos que ela passa de um tanto quanto niilista, quando ela se questiona o próprio ser, é um momento que tanto ela quanto o leitor passa a refletir também sobre ele mesmo. Então, acho que isso foi o ponto-chave, que faz o leitor ficar instigado, querer ler cada vez mais. E o Perto de Coração Selvagem foi um livro escolhido por isso, porque traz essa curiosidade e também essa reflexão